Glória a Deus. Antes de nós darmos continuidade à série de mensagens, você que trouxe sua oferta e seu dízimo, convido você mais uma vez a apresentar diante do Senhor. Feche seus olhos nesse momento, vamos estar orando em específico por esse momento. Pai, nós te agradecemos, Pai, por esse momento. Obrigado pela vida de cada um que aqui está. Pedimos a tua graça e misericórdia sobre aqueles que têm ofertado, Pai, têm sido generosos, Deus. Que da mesma maneira, ó Deus, o Senhor trabalhe sobre cada coração que tem passado, Pai, por dificuldades financeiras, pedindo, Pai, a tua provisão, Pai. Pai, que o Senhor até aqui tem nos ajudado, tem nos abençoado, Pai, e que assim o Senhor, ó Pai, continue, Pai, operando nos nossos corações, e desde já te agradeço, no nome do Senhor Jesus Cristo, amém, amém. Se você trouxe a sua oferta, fique à vontade, seu dízimo, pode ficar à vontade, tá? Irmãos, nós estamos em uma série de mensagens com o nome Ele é. E o tema da mensagem desta manhã é Ele é o caminho, a verdade e a vida. Eu convido você, abra sua Bíblia comigo em João, capítulo 14. Assim que você encontrar, peço que você se coloque de pé, para que nós possamos fazer a leitura da palavra. O Evangelho de João, capítulo 14. Diz assim: não se perturbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim, para que onde eu estiver, estejais vós também. E vós conheceis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como podemos saber o caminho? Jesus lhe respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Se de fato me conhecesses, também conhecerias meu Pai. E desde agora o conheceis e o tendes visto. Então Filipe lhe disse: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus lhe respondeu: Filipe, há tanto tempo estou convosco e ainda não me conheces? Quem vê a mim, vê o Pai. Como podes dizer, mostra-nos o Pai? Tu não crês que estou no Pai e que Ele está em mim? As palavras que vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim é quem faz as suas obras. Crede em mim, e eu estou no Pai, e Ele está em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo, aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e as fará maiores, pois estou indo para o Pai. E eu farei tudo o que pedires em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. E se pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. Feche seus olhos mais uma vez. Abra o teu coração. Senhor nosso Deus, Pai, dentro da Tua Palavra, nós pedimos ao Senhor, Pai, a Tua misericórdia, a Tua graça. Perdoa, Deus, os nossos pecados, ó Pai. Perdoa, Senhor. Tenha misericórdia, Pai, das nossas ações, das nossas atitudes. Nesse momento agora eu peço que a Tua Palavra, Deus, fale a cada coração, fale ao meu coração. Que o Espírito Santo do Senhor revele a nós, ó Pai, a Tua vontade. E desde já te agradeço no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode se assentar. Jesus lhe respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Irmãos, essa declaração de Jesus ela é dita em um período de Páscoa. Jerusalém estava em festa. E Jesus ele se reúne com seus discípulos. E ali eles estão assentados à mesa, celebrando a Páscoa, aquela que seria a última ceia de Jesus com seus discípulos. Os discípulos todos estavam sentados à mesa. E havia uma grande discussão entre eles. E a discussão entre os discípulos era: quem seria o maior entre eles? Na mente deles, Jesus acabaria
com o Império Romano, com o governo romano. E assim instauraria um novo governo terreno, onde Jesus Cristo seria o rei e eles, os discípulos, receberiam algum tipo de cargo importante. É neste contexto de discussão, Jesus se levanta da mesa, pega uma bacia com água, com uma toalha, e ali ele lava os pés dos discípulos, com o propósito de ensiná-los que o maior é aquele que serve. Jesus, naquele momento que está lavando os pés dos discípulos, Jesus rompe com a expectativa de glória por parte dos discípulos e os ensina que a verdadeira missão é lavar os pés uns dos outros. Naquele momento já havia um tom de despedida. Vemos Jesus Cristo vivendo ali seus últimos dias de seu ministério terreno. Era a última semana de vida com os discípulos. Com isso, nós vemos Jesus preparando os discípulos para os próximos acontecimentos, aquilo que aconteceria ao decorrer de alguns dias. Jesus Cristo estava muito próximo da sua crucificação e com isso ele se angustiava em espírito. O momento ali era de muita apreensão, o momento ali era de apreensão no sentido que Jesus havia dado sinais que estava chegando a hora do Filho ser glorificado. Então, em meio àquela mesa, em meio àquela discussão, em meio ao lavar dos pés e dando sequência à história, Jesus faz uma declaração bombástica. E a declaração de Jesus é muito clara entre os discípulos que comiam à mesa. Jesus diz assim: um de vós me trairá. Irmãos, essa declaração de Jesus gerou no coração daqueles discípulos um estado de profunda tristeza. E entre os discípulos surgiu um questionamento: quem de nós será o traidor? Logo após esse episódio, Jesus anuncia a eles que só estaria por mais um pouquinho de tempo. Só por mais um pouquinho de tempo Jesus ficaria com eles. E para onde Jesus iria, eles não poderiam ir naquele momento. Então Pedro, o líder daquele grupo, se levanta e fala ao Senhor: Jesus, por que nós não podemos ir contigo? Darei a minha vida por ti. Jesus então diz a Pedro: darás a sua vida por mim? Em verdade vos digo, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Neste momento que Jesus está dialogando com Pedro, Jesus está prevendo a negação de Pedro. Então, em meio a toda essa situação de traição por parte de Judas, de um tom de despedida e a negação por parte de Pedro, os discípulos estão abalados. Os discípulos também estão tomados pelo medo, pois com a ressurreição de Lázaro, que nós tratamos no domingo passado, os líderes religiosos haviam se reunido no Sinédrio para arquitetar a morte de Jesus, pois na mente da liderança religiosa, Jesus com esses milagres e o povo ali crendo, Jesus com esses sinais, Jesus estaria expulsando eles do templo e assim tomando o poder. Então assim eles planejam matar a Jesus. Então, nesse enredo que nós vemos um clima tenso. E é interessante, irmãos, que Cristo, ao dialogar com os discípulos, ele avisa os discípulos com antecedência, mesmo sabendo que tal declaração trazia um desconforto, uma tristeza para o coração dos discípulos, pois era muito importante falar o que iria acontecer, porque havia um propósito. Em João, capítulo 13, versículo 19, o evangelista João fala isso. Jesus falando: digo-vos isso desde já, antes que aconteça, para que quando acontecer, creias que eu sou. Irmãos e irmãs, o clima era de muita tensão e tristeza. Então, em meio a esse contexto turbulento, Jesus faz uma declaração, e acompanhe comigo em João 14, versículo 1. Jesus fala assim: não se perturbe o vosso coração. Irmãos, os discípulos estavam abalados, eles estavam tristes, pois era um clima de despedida. E Jesus, para confortá-los, para consolá-los, diz assim: não se perturbe o vosso coração. Os discípulos estavam com o coração cheio de emoções confusas. Eles estavam muito tristes por causa da sombria expectativa da partida de Cristo. Eles estavam envergonhados porque naquela discussão entre quem seria o maior, eles estavam demonstrando um egoísmo, uma vaidade e um orgulho. Eles estavam perplexos pela previsão de que alguém dentre deles trairia o mestre. E a não ser, para finalizar toda a situação, Jesus dizendo:
que Pedro negaria. Por fim, eles cairiam em uma cilada, todos os discípulos. Por fim, eles estavam naquele momento oscilante na fé e provavelmente pensando: como é possível que alguém que está para ser traído seja o Messias? No entanto, ao mesmo tempo, eles amam o Mestre. Por isso eles estão tristes. Eles esperam contra a esperança. E tudo isso é evidenciado quando Jesus fala em suas palavras: não se turbe o vosso coração. Irmãos, olha que palavra maravilhosa de Jesus. Quando Jesus pronunciou essas palavras, o próprio Jesus, o próprio Messias, ele estava perturbado em espírito, pois cada vez que se aproximava mais a sua crucificação, Jesus Cristo já sentia em seu corpo, em seu espírito, o peso da ira do Pai. Mesmo com essa agonia dentro de si, Jesus ele conforta os seus discípulos. Ele consola exatamente os homens que tinham demonstrado seu egoísmo ali na mesa, o seu orgulho, e que estavam prestes a ofendê-lo. Acontecimentos sombrios estavam diante deles: a traição de Judas e o fracasso de Pedro. Os discípulos viviam a separação, a despedida do seu mestre amado. E para onde seu mestre iria, eles não poderiam ir naquele momento. Então, na mente daqueles discípulos era muito confuso. Como pode? Nós estávamos com Cristo já fazem mais de 3 anos. E de repente Jesus olha para eles e fala assim: puxa, para onde eu vou? Vocês não podem ir. Ali ocorre um rompimento momentâneo. Como o coração daqueles discípulos não se abalaria com tal declaração? E Jesus naquele momento ele cita de maneira imediata o único caminho para superar aquele abalo. E Jesus fala assim: não se perturbe o vosso coração. E Jesus fala assim: crede em Deus, crede também em mim. Embora os discípulos amassem a Jesus, sua fé nele como Messias, Salvador, estava começando a fraquejar. Jesus sabia que em questão de horas ele morreria na cruz e seria sepultado. E a fé daqueles homens seria minada. A fé dos discípulos seria minada. E o único remédio para um coração perturbado é crer em Deus, é crer em Jesus Cristo. Por isso Jesus fala: não se perturbe o vosso coração, mas crede em Deus, crede também em mim. É a certeza de que Jesus é e continua sendo o Salvador, pois dentro de algumas horas ele seria capturado, torturado e crucificado. Por essa razão é que ele fala: crede em Deus, crede também em mim. Ou seja, quando Jesus faz essa declaração, Jesus está comunicando aos discípulos assim: continuem a confiar em Deus, continuem também a confiar em mim. É verdade, irmãos, que somente agora os discípulos descobrirão o que é crer de fato em Deus. No instante em que houver todas as razões para desistir, quando Jesus for capturado, eles vão precisar crer. E quando nós olhamos o Evangelho de João, todo o Evangelho, em específico o Evangelho aqui que nós lemos, capítulo 14, nós vemos Jesus chamando os discípulos a crer, mesmo em meio a um coração perturbado. E crer, irmãos, é um relacionamento de confiança. Quando eu creio, eu confio, assim eu me lanço, assim eu obedeço, assim eu sou fiel. Era isso que Jesus estava dizendo, comunicando àqueles discípulos: crede em Deus, crê também em mim, confie em mim. Crer é uma conexão junto à fé, pois somente quem tem fé pode crer. Pois quem crê vive, e suas obras demonstram a sua fé. Embora acreditar e crer são palavras com significados semelhantes na língua portuguesa, no sentido bíblico existe uma diferença. O Evangelho não nos chama apenas a acreditar, mas o Evangelho nos chama a crer, pois é com o coração que se crê. O país que nós vivemos, muitas pessoas declaram acreditar em Deus, mas são poucos aqueles que crêem. E quando falo acreditar, é algo que fica conectado somente ao intelecto, somente à mente. Eu acredito, mas o Evangelho é um chamado a crer. E crer se crê de todo o coração. O crer é algo que atinge todas as esferas humanas, pois a fé, ela é vista através das obras. Quem crê de maneira verdadeira é aquele que é submisso, e as suas obras, as suas ações testificam o seu crer. Como citei no domingo passado e gostaria de repetir,
Você pode acreditar que um paraquedas, ao ser acionado, ele salva, mas somente quem pula de paraquedas é aquele que crê. Infelizmente, nós vivemos em um momento muito turbulento, de muitas incertezas, muitas tristezas. Ninguém nunca imaginou que passaríamos por um momento pandêmico como este, onde o medo, onde a dor, a aflição, onde o luto seriam tão presentes no nosso cotidiano. Um dia abri o jornal do Cruzeiro do Sul e nunca vi na minha vida 2 páginas ali, de tantas pessoas que foram ceifadas, 2 páginas, se não me falha a memória, era no Cruzeiro do Sul mesmo, assim, e algo que nós nunca iríamos imaginar, viver isso. E o resultado da pandemia tem sido corações perturbados, corações abalados, mentes psicologicamente adoecidas com o desgaste que essa pandemia tem produzido. Notícias ruins a todo instante chegando aos nossos ouvidos. E a nossa fé, por diversas vezes, sendo minada, pois ninguém estava preparado para isso. E olhando para esse primeiro versículo, a qual Jesus diz ali aos seus discípulos: não se perturbe o vosso coração. É algo muito confortante, irmãos. Pois Jesus diz: não se perturbe o vosso coração. A palavra de Jesus nesse momento é uma palavra de esperança e fé para aqueles corações perturbados, assim como o nosso coração em dias terríveis que nós temos visto. E qual a maneira de vencer um coração ansioso, um coração angustiado, um coração perturbado? É crer em Deus, é crer em Jesus Cristo. Talvez você pense assim: pastor, mas o paraquedas acionado, ele pode até falhar. Mas Jesus Cristo não falha. Portanto, creia, alimente o seu coração adoecido com a palavra de Deus. As palavras de Jesus são a âncora para a nossa alma, onde nos mantém firmes e seguros. Jesus diz: creia em Deus, creia em mim. Ou seja, independente do caos que nós temos vivido, se mantenha fiel, confie, tenha fé. E Jesus, ele continua confortando os discípulos. E vamos para o segundo versículo, que ele fala assim, acompanhe comigo. Olha o que Jesus diz ali: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Jesus fala assim, irmãos: na casa do meu pai. A casa do meu pai está nos céus. Olha o que o salmista diz no Salmo 33, do versículo 13 ao 14. O Senhor olha lá do céu, vê todos os filhos dos homens, da sua morada, observa todos os moradores da terra. É uma casa com muitos aposentos. Nela há moradas completas, moradas permanentes. Há muitas moradas no céu para mim e para vocês. Jesus está comunicando aos seus discípulos que a sua separação nesse momento era apenas algo momentâneo, pois o lugar para onde ele estava indo era o lugar onde seus discípulos iriam também. Na verdade, justamente o fato dele ir e pense um pouquinho na morte, na cruz, na ascensão de Jesus, ao enviar do Espírito Santo, tornaria isso possível. E, irmãos, isso é lindo porque na ótica daqueles discípulos essa separação era uma calamidade. Por isso o coração daqueles discípulos estavam aterrorizados. Mas ao ver a história, ao findar da história, onde Cristo é crucificado, onde Cristo ele ressuscita ao 3º dia, e a sua ascensão, nós vemos que esse ir ao Pai é uma bênção para todos aqueles que são discípulos. E isso é maravilhoso. Sem a morte de Cristo e sem a obra do Espírito Santo, não haveria lugar para os discípulos nos céus. E assim Jesus diz no versículo 3: e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim, para que onde eu estiver, estejais vós também. Cristo prepara o lugar no céu para os seus, através de como? Através da sua morte, ressurreição na cruz. E o Espírito Santo prepara os redimidos nessa terra para o seu lugar no céu. Cristo irá ao céu. E o lindo de tudo, ele voltará para buscar os seus discípulos para si e os levar com ele. Jesus Cristo é aquele que leva os seus discípulos, leva o seu povo para o céu. Aí no versículo 4 e no versículo 5, enquanto Jesus estava ali confortando,
consolando os seus discípulos. Jesus fala assim: e vocês aí, vocês conhecem o caminho. De repente surge uma figura, tomando um posicionamento no versículo 5. Tomé se dirige a Jesus e fala assim: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos saber o caminho? Irmãos, Jesus, durante vários ensinos, ele confrontava os fariseus, ele confrontava a liderança religiosa. Agora, nesse momento, Jesus tem que lidar com a incredulidade, a falta de atenção e a falta de compreensão dos seus próprios discípulos. Vemos aqui Tomé confuso sobre o que Jesus está dizendo, algo que já deveria estar claro na mente, não somente dele, mas de todos os discípulos. Pois essa dúvida, aqui o Evangelho de João apresenta Tomé perguntando a Jesus. Mas quando nós analisamos o texto, nós vemos que é uma dúvida não apenas de Tomé, mas de todos os discípulos. Talvez você, como eu, olhando para Tomé, pense assim: como pode? Andando com Jesus 3 anos, mais de 3 anos, e ainda não entendeu a mensagem que Jesus quer comunicar. Jesus declarou ser a luz do mundo, Jesus declarou ser o pão da vida, Jesus declarou ser a porta das ovelhas, Jesus declarou: eu sou o bom pastor. Jesus, por último, declarou: eu sou a ressurreição e a vida. E os discípulos estavam em todas essas declarações, mas ainda eles não haviam compreendido, eles não entenderam. Irmãos, o pior é que atitudes como a de Tomé ainda acontecem. Quantos crentes dentro da igreja ainda não entenderam a mensagem de Cristo? Quantas pessoas inseridas em um contexto evangélico não entenderam o evangelho? Não sabem o que é evangelho? Como, por exemplo, tem pessoas no nosso contexto que apoiam o aborto, que apoiam o homossexualismo e dizem ser cristãos. Crentes que dizem que o Pix é a marca da besta. Crentes místicos. Sabe aqueles místicos que gostam de uma água benzida, de uma terrinha vinda de Israel, porque a terrinha de lá é poderosa. Crentes que fazem de um político o seu caminho, a sua verdade e a vida. Então, como Tomé, estão há anos ouvindo dos ensinamentos de Jesus e ainda estão se perguntando: quem é o caminho? Deixando bem claro, irmãos, que na realidade dos discípulos naquele momento, a compreensão só viria após a crucificação, após a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. E quando nós olhamos, a compreensão dele só viria ao receber do Espírito Santo. Em João 14, versículo 26, Jesus fala assim: o Pai enviará o Consolador, o Espírito Santo, em meu nome, e ele vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. E mediante a tudo isso, Jesus fala mais uma vez, explica, ensina mais uma vez quem é o caminho. E Jesus, no versículo 6, ele fala assim: Jesus lhe respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Irmãos, antes de explicar o que Jesus quer comunicar a nós com o versículo 6, quando Tomé faz aquele questionamento perguntando quem é o caminho, aqui está muito claro que eles só entenderiam, de fato, as coisas fariam sentido após a morte, após a ressurreição de Jesus Cristo e após o envio do Espírito Santo, ao qual ensinaria a eles e traria à memória deles tudo o que foi ensinado. E isso demonstra a nós que o ser humano não tem capacidade nenhuma de compreender, a não ser que o Espírito Santo se revele a ele. Não pensem vocês que o fato de eu preparar essa mensagem tenha sido 100% eu, não tem nada de mim, mas sim é o Espírito Santo que capacita. É o Espírito Santo que tanto abre o meu entendimento como abre o seu entendimento, que nesta manhã está ouvindo da mensagem. Então Jesus, nesse contexto de confusão por parte dos discípulos, em não compreender a mensagem, Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Irmãos, Jesus não é um caminho dentre outros caminhos, como muitos acreditam. Muitos acreditam que existem vários caminhos que levam a Deus. E isso é uma mentira.
só existe um caminho. E quando Jesus fala, eu sou o caminho, é algo confrontador. Só existe um caminho. E este caminho é o próprio Jesus Cristo. Jesus é o único caminho seguro que nos leva ao Pai. Usar uma rota, usar uma alternativa, uma tentativa de se achegar a Deus, é ser conduzido à ruína. Veja o que Provérbios capítulo 16, versículo 25 fala. Há um caminho que parece direito para o homem, mas o fim dele conduz à morte. Essa declaração de Jesus, eu sou o caminho, é uma confissão que reside a nossa fé cristã. A fé cristã descansa na crença salvadora na pessoa única de Jesus Cristo, como Salvador e Senhor. A fé cristã descansa nele e nada mais. Para a fé cristã, Cristo é o mediador. A exclusividade na pessoa de Jesus Cristo como único caminho é algo que foi e deve ser enfatizado. E isso é tão real, irmãos, que antes de nós sermos chamados cristãos, não sei se todos sabem disso, mas nós éramos chamados os do caminho. Sabe por que eles eram chamados os do caminho e não cristãos no contexto? Porque eles pregavam a singularidade do caminho. Veja o que em Atos capítulo 9, versículo 2 fala. E pediu-lhes cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que caso encontrasse alguns do caminho, não alguns cristãos, alguns do caminho, tanto homens como mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Irmãos, então nós vemos que antes de sermos chamados cristãos, eles eram chamados homens do caminho, porque eram homens que enfatizavam a singularidade do caminho, que é Jesus Cristo, o único mediador. Vivemos em dias em que o caminho tem sido rejeitado, ou seja, Jesus Cristo tem sido rejeitado. O único caminho nesta vida que tem poder para nos dar a vida eterna é Jesus. Ele é o caminho para a glória, Ele é a porta, Ele é o bom pastor, Ele é a ressurreição e a vida. E Jesus continua dizendo, eu sou o caminho, e agora Ele fala, eu sou a verdade. Jesus Cristo é aquele que se opõe à mentira. Ele é a única verdade, porque Ele é a fonte fidedigna da revelação redentora. Travou. Em Jesus Cristo nós encontramos a verdade reveladora do Deus vivo. Irmãos, isso é maravilhoso. Jesus é alguém que viveu em verdade, pregou a verdade, porque Ele é a verdade. Em um mundo que existem várias verdades, Jesus Cristo é a verdade. Infelizmente, o mundo, de maneira agressiva, tem tentado com todas as forças deturpar, distorcer e neutralizar o que é verdadeiro. Vou citar um exemplo. A Bíblia condena a prática do homossexualismo. Porém, muitos dizem assim que não é bem assim. Não é bem assim. Algo está errado. Ou seja, a Bíblia está errada. Ela não está dizendo a verdade. E, afinal de contas, o importante é amar, é ser feliz. Independentemente da sua escolha, cada um tem a sua verdade. Há uma luta na justiça para que o homossexualismo não seja pecado. Portanto, em um futuro bem próximo, nós seremos proibidos de falar contra o pecado da homossexualidade. Eles estão lutando para que isso seja algo normal, não seja pecado. E quando nós olhamos Jesus falando assim, eu sou a verdade, Jesus é a essência da verdade. Ele, além da verdade, irmãos, Jesus Cristo é a vida. Por meio de Jesus foram criados homem e mulher. Se dizendo homem e mulher, nós pensamos no matrimônio, no casamento. Quando nós pensamos em um homem e uma mulher, nós pensamos em uma família. Quando nós pensamos no matrimônio, uma família, homem e uma mulher, nós vemos que esse é o padrão que Deus instituiu. E Jesus, ele foi perseguido porque a verdade confronta. E quando nós expomos a palavra do Senhor, que é a verdade ela confronta. E Jesus é o único que é capaz de iluminar nossas mentes com sua gloriosa luz, que dissipa todas as trevas de mentira que há nesse mundo. Infelizmente, essa é a realidade que nós estamos vendo. Nós vemos que tudo por meio de Jesus foi criado. Jesus criou o homem e a mulher. E somente assim, nós vemos o nascer de filhos.
nós vemos que existe uma perfeição na criação, e tudo foi feito por meio de Jesus Cristo. Jesus Cristo é a verdade, sendo assim, nós, discípulos dele, devemos viver em verdade, andar em verdade, falar somente a verdade, que nós possamos deixar de lado toda a nossa falsidade e hipocrisia, pois o nosso Senhor e Salvador é um Deus da verdade e não da falsidade. E Jesus continua dizendo: eu sou o caminho, a verdade, e ele fala a vida. Todos os gloriosos atributos habitam no Filho de Deus. Ele é a fonte, ele é o doador de vida para os seus, ele tem a luz da vida, ele tem as palavras da vida, ele veio para que nós tenhamos vida em abundância. Jesus é a vida, pois ele é a fonte da vida física e espiritual. Tudo que foi criado neste universo foi criado por meio de Jesus Cristo. É bem verdade que o pecado separou o homem de Deus e o matou espiritualmente. O homem sem Deus está morto em seus pecados e delitos. O homem sem Deus está sem apetite, não tem apetite nenhum pelas coisas espirituais. Ele está cego para as coisas do alto. Seu coração está endurecido, está rebelado contra Deus. O homem sem Deus, ele é escravo do pecado e do mundo. Ele é escravo da carne, ele é escravo do diabo. E este caminha para a morte eterna. Porém, somente Cristo pode salvá-lo. Jesus é quem dá a vida, pois ele é a vida. Nada neste mundo pode fazer com que o homem espiritual tenha vida. Somente Jesus Cristo. Somente Jesus concede a vida. O homem busca razão para a sua vida em várias fontes, mas somente em Jesus nós encontramos esta vida em abundância. Jesus diz: eu sou o caminho, porque ele é a verdade e a vida. Jesus é a verdade que liberta os homens do poder escravizador do pecado, dando a eles a vida. E o resultado disso, irmãos, quando Cristo nos dá a vida, é a comunhão com o Pai, é a comunhão com Deus. Por meio de Jesus, ele nos leva ao Pai. E Jesus continua dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele diz assim: ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Irmãos e irmãs, Jesus, de maneira muito clara, Jesus afirma ser o único mediador ao Pai. Havia um abismo entre o homem e Deus, um abismo eterno. A humanidade estava corrompida, o coração humano estava mergulhado em pecado e em trevas, a humanidade estava morta em seus pecados, em seus delitos, e não havia nenhuma possibilidade de se achegar a Deus. Então, o que Deus faz? Deus envia o seu único filho, para que este filho seu seja o caminho do homem até ele. Jesus é a ponte até o Pai. Os homens não suportaram Jesus Cristo, sabe por quê? Porque Jesus Cristo é a verdade. E assim o que fizeram com Jesus, o crucificaram o Filho de Deus, mas algo que eles não sabiam, que também Jesus Cristo é a vida. Portanto, a morte não pôde vencer a própria vida. Jesus Cristo ressuscita ao terceiro dia, e aqueles que estavam mortos em seus pecados pela fé, mediante o seu sacrifício vicário, recebem a vida eterna. Essa é uma afirmação forte de que unicamente Cristo é o caminho da salvação. E Jesus ali fala aos seus discípulos no versículo 7, e se de fato me conhecesses, também conhecerias meu Pai. E desde agora o conheceis e o tendes visto. Jesus revela aqui, irmãos, que através desse caminho, que é Ele mesmo, podemos conhecer o Pai, podemos ter comunhão com o Pai, podemos estar unidos ao Pai. Jesus acrescentou que se eles o tivessem conhecido profundamente, eles também teriam conhecido o Pai. Mas como os discípulos poderiam ter conhecido a Jesus e ao Pai? Certamente através das profecias que se cumpriram em Jesus Cristo, através das obras que Jesus Cristo realizou, através dos ensinos, dos milagres, através do testemunho do Pai, em 3 ocasiões específicas, a qual ali o Pai fala com Jesus no batismo, no Monte da Transfiguração e na resposta da oração pela glorificação do nome do Pai. Embora aí ficasse patente a cegueira espiritual dos discípulos, Jesus acrescentou palavras encorajadoras. Desde agora o conheceis e o tendes visto, mostrando que, embora esse conhecimento ainda não fosse completo, ao conhecer o Filho, eles, os discípulos, também conheciam o Pai.
conhecendo o Filho, que é a plena revelação do Pai. Todo discípulo de Jesus conhece a Deus, conhece o Pai. Então, quando Jesus faz essa declaração, nós vemos mais um discípulo, representando outros discípulos, porque não era apenas a sua dúvida, mas a dúvida de todos. Então, Filipe, no versículo 8, fala assim: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Irmãos, Filipe continuou demonstrando a incapacidade, a lentidão e a impossibilidade de perceber a verdade que Jesus e o Pai são um. A falta de compreensão de Filipe é fácil de imaginar. Por quê? Quando ele fala assim, mostra-nos o Pai, ele queria uma revelação que fosse de uma maneira satisfatória. Como revelar, como aconteceu no Antigo Testamento, quando ali Deus se revela, manifesta a sua glória a Moisés. Mas o que parece, ele não compreendeu, ele não tinha consciência do privilégio de quem estava à sua frente. Ali estava à sua frente o próprio Pai, o Filho de Deus, Jesus Cristo. Com seus olhos físicos, Filipe e seus discípulos almejavam ver o Pai. Não certamente porque eles negavam a espiritualidade de Deus e sua invisibilidade essencial, mas eles estavam querendo uma teofania. Ele queria, naquele momento, os discípulos, uma manifestação da glória do Pai, como aconteceu ali com Moisés. Daí, no versículo 9, Jesus fala assim: Filipe, há tanto tempo estou convosco e ainda não me conheces? Quem vê a mim, vê o Pai. Como podes dizer, mostra-nos o Pai? A ideia é ver com os olhos espirituais. Deus revelou-se a si mesmo por meio do seu Filho Jesus. Jesus afirmou então que falava e agia em nome de Deus, porque Ele estava em Deus e Deus estava nele. Jesus estava dizendo que o Pai e o Filho têm os mesmos atributos de divindade. Jesus estava afirmando de maneira categórica: eu sou Deus. Jesus está lembrando Filipe que ele é o único que revela ao Pai. Olha que Hebreus fala no capítulo 1, versículo 3. Olha que versículo lindo. Ele é o resplendor da sua glória, é a representação exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Quem ele é? É Jesus Cristo. Daí no versículo 10 e 11, Jesus fala assim: tu não crês que estou no Pai e que Ele está em mim? As palavras que vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim é quem faz as suas obras. Crede em mim, eu estou no Pai e Ele está em mim. Crede ao menos que por causa das mesmas obras. Irmãos, Jesus, em vez de responder, Jesus faz uma outra pergunta, para que os discípulos naquele momento refletissem. Eu acho muito interessante e sábio a atitude de Jesus em alguns momentos. Ele não faz uma resposta direta, mas ele faz uma pergunta, em cima de uma pergunta. Temos que crer nessa afirmação de Jesus, que Ele e o Pai são um. Assim, confirmaremos que o Pai permanece nele. Confirmaremos o ensino de Jesus, os seus milagres. Quando Jesus faz com que eles refletissem, é para que eles entendessem que os milagres não têm origem humana, mas sim origem divina, algo que vem diretamente do Pai. As palavras e as obras de Jesus têm origem divina, pois o propósito de Deus é que tenhamos novamente comunhão com Ele. E essas são as boas novas da salvação. É necessário que nós cremos em Deus, cremos em Jesus. Daí Jesus fala no versículo 12: em verdade eu vos digo, aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores, pois estou indo para o Pai. E eu farei tudo o que pedires em meu nome, para que seja glorificado no Filho. Se pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. O que Jesus quis mostrar aqui é que as suas obras, os seus feitos, não ficariam parados com a sua ausência.
Jesus encorajou seus discípulos afirmando que teriam capacitação para continuar as suas obras, fazerem obras maiores. E quando Jesus fala obras maiores, ele fala na questão do pregar, na questão do anunciar o evangelho. Jesus estava anunciando apenas naquele contexto ali, e quando ele fala que obras maiores, é que esse evangelho que chegou a nós é uma das obras maiores, a qual seria realizada pelos discípulos. E a conclusão dessa passagem toda, irmãos, Jesus é o único caminho, Jesus é a verdade, e somente nele nós temos a vida. Não se turbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam em Jesus Cristo, pois um dia ele voltará a buscar aqueles que são seus. Nós vivemos sim em momentos complicados, onde a nossa fé, ela tem sido esgotada, ela tem sido minada. Mas esta mesma palavra que Jesus se direciona aos seus discípulos, em um momento de tensão, em um momento de turbulação, em um momento de despedida, é a mesma palavra que pode ser trazida para os nossos dias, dias difíceis, dias a qual o nosso coração se encontra perturbado, se encontra muitas das vezes assim tomado pelas incertezas, como Tomé estava, como Felipe estava ali, como os discípulos estavam. E quando nós olhamos para essa palavra, que nós possamos pegar dessa palavra de Jesus Cristo e pregar para o nosso coração. Não se turbe o nosso coração, não se turbe o meu coração, creia, creia, irmãos. E quando Jesus fala creia em Deus, creia em mim, Jesus está dizendo assim, viu, ei, o crer é se lançar, o crer é viver, o crer é viver uma vida de fidelidade, o crer é abraçar o evangelho, é amar o evangelho. Eu não vou dar sequência, mas depois, logo em seguida, nesse contexto, nós vemos Jesus falando muito sobre o amor, falando muito sobre a prática, falando muito sobre o Espírito Santo, falando muito sobre a obediência, e tudo remete ao crer. Nós, discípulos, nós somos chamados a crer, independente de como está o nosso coração. Se o seu coração nesta manhã se encontra perturbado, se o seu coração se encontra muitas das vezes incrédulo, como o de Tomé esteve por diversas vezes, creia em Deus, creia em Jesus Cristo. O caminho que nos traz alívio para o nosso coração é o fato de crer, é o fato de descansar. Muitas vezes nós andamos ansiosos, andamos tomados pelo medo, porque aqueles discípulos, irmãos, eles estavam tomados pelo medo. E Jesus, conhecedor do coração humano, ele fala assim, viu, que o coração de vocês não estejam atribulados. E automaticamente Jesus direciona ao remédio. Creia, creia. Irmãos, e o crer, ele é conectado com a fé. E a fé é uma convicção. Não é simplesmente acreditar. Porque muitas das vezes o fato de você estar aqui é porque você acredita e acha que isso é suficiente. Mas se faz necessário descer para o coração, porque é com o coração que se crê. E quando a palavra do Senhor usa a linguagem de coração, ele diz o ser humano por completo. E ali Jesus estava dizendo aos seus discípulos, viu, não fique com o coração turbado, creia. É interessante que o que alimenta o coração são as palavras do próprio Jesus Cristo. É isso que fortalece o nosso coração. E nós vemos que Jesus Cristo, ele começa a trabalhar essa questão da ansiedade, da incerteza, de um coração angustiado, de um coração tomado pela aflição, dizendo assim, eu vou ao Pai, mas eu voltarei para buscar vocês. Nós, como cristãos, nós devemos ter essa convicção de se agarrar às palavras de Jesus. Crer em Jesus. Quando nós cremos em Jesus, não há espaço para um coração atribulado. E nesta manhã eu convido você a fechar seus olhos. Porque Jesus é o caminho, Ele é a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Obrigado, Deus, pela Tua palavra. Obrigado, Jesus. Que possamos entender que o Senhor é o único caminho, Pai.
O Senhor é a única verdade. O Senhor é a vida. Esse mundo tem oferecido diversos caminhos, diversos atalhos. Oferecendo uma vida próspera, uma vida de vitória, uma vida que levará à ruína. Que o nosso coração nesta manhã seja inclinado ao único caminho. Caminho que verdadeiramente sacia o coração vazio. Caminho que nos liga novamente ao Pai. E é nesse caminho que o Senhor possa estar nos conduzindo, porque o Senhor é o caminho. Que seja nesse caminho que nós possamos encontrar a verdade, que é o Senhor, a vida. Espírito Santo do Senhor, abra o entendimento de cada um que aqui está. Se revele a cada um que aqui está. O Senhor em breve voltará a buscar os seus discípulos. Já está tudo pronto. Antes da fundação do mundo estava tudo pronto. O Senhor se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça, cheio de verdade. Nós vimos a sua glória como unigênito do Pai. O Senhor Jesus revelou toda a glória do Pai. Se revele a cada um que aqui está. E que possamos confessar que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. E que se não for por meio de Ti, nós não chegaremos ao Pai. Somente por meio de Ti nós temos a vida eterna. Desperta o Teu povo. Visita cada coração que tem passado por momentos de tribulação, que se encontra com o coração aflito, perturbados, mas que nesta manhã esse coração seja inclinado a crer, seja inclinado a se lançar, seja inclinado a viver, seja inclinado a Te adorar e a Te glorificar. Que não seja um mero acreditar, mas que esta vida seja conduzida a crer, assim como aqueles discípulos foram conduzidos à fé. Que corações nesta manhã sejam conduzidos à fé genuína na pessoa de Jesus Cristo. Amém. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim eu não teria dito, vou preparar-vos um lugar. Eu virei, vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vê ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crer em mim, obras maiores fará. Se me amares verdadeiramente, guardarei os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar,
ser amado do meu Pai, e eu também o amarei e me mostrarei a Ele, a Ele. Quero te amar mais, Senhor. 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 Quero te amar mais, Senhor.